A França está dando mais liberdade lá para os seus próprios agricultores, mas quer tirar a liberdade dos agricultores brasileiros. Por quê? Eles não querem que o país se desenvolva. E nós sabemos que hoje o esteio econômico do Brasil O Luiz Felipe ele coloca para a gente, Paulo, traz um terceiro bloco que é pouco falado, que é um bloco emergente ali dos países islâmicos, e que volta a esse debate agora por causa da questão da crise lá em Israel, mas principalmente por causa do ataque ali terrorista do Estado Islâmico lá na Rússia. Esse mesmo grupo que fez um ataque terrorista também no Irã. Então, é interessante que esses terroristas agora ameaçam na Semana Santa fazerem alguns ataques na Europa, inclusive a França, do próprio Macron, ela está em alerta máximo. Eu quero te fazer uma provocação, Paulo, que eu sei que você acompanha a história até desses países que colonizaram vários países da África, até mesmo aqui da América, porque eu estive no Haiti 2 vezes e agora o Haiti de novo está numa crise terrível. É um país que foi colonizado pela França e eu queria te desafiar, Paulo. Você lembra de algum país que foi colonizado pela França, que se desenvolveu, que tem uma sociedade próspera, que tem uma sociedade democrática e que realmente possa ser referência para o mundo de transferência daquilo que se convencionou chamar da cultura, da alta cultura francesa? Você vê isso em algum país? Ou será que o que a gente percebe é que dentro daquela ideia de Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, na verdade, no bojo daquilo nós temos uma série de incongruências que jamais se estabeleceram? Coronel, excelente pergunta, excelente provocação, né? Mas o que nós constatamos ao longo da história é que as possessões e colônias francesas sempre foram vitimadas por revoluções, por ideologias totalitárias, por miséria, pobreza, guerras civis de todos os tipos. Diferente do que aconteceu na América lusitana e espanhola. Porque, principalmente aqui na América do Sul, onde houve uma colonização ibérica, existia um impulso, ao contrário do que as professoras ensinam lá no MEC, nas escolas, um impulso realmente evangelizador e de povoamento, onde a mistura entre os europeus e os indígenas se deu dentro de uma lógica de um feudalismo tardio. Então, os índios se integraram às famílias europeias que vieram para cá, surgiram os mestiços, os crioulos, etc., e esse municipalismo ibérico funcionou muito bem durante muito tempo. A não ser depois, lá para o final do século XVIII, começo do XIX, quando entrou a contaminação das ideias iluministas que vieram, adivinha de onde? Da França. Já as possessões francesas, elas sempre vão nesse diapasão de um abarcamento de todas essas ideologias revolucionárias que só vai resultar em tragédia. Então, Senegal, Madagascar, etc., são países que não se desenvolveram. Por quê? Não só porque o tipo de colonização francesa era completamente diferente, era uma colonização bem diferente da ibérica, no sentido de revoluções, movimentos políticos religiosos revolucionários que não conseguiam encontrar uma verdadeira unidade na sujeição à coroa, mas também pela maneira como a França tratou o próprio processo de descolonização. Aqui na América do Sul, houve alguns entreveros, houve guerra da coroa espanhola, etc., mas já havia sido incorporado nesses países um fator cultural unitivo, que era principalmente a fé católica, coisa que não aconteceu nas colônias francesas, porque a França sempre passou por uma série de revoluções religiosas, né? Então isso se refletiu nos países, no próprio Haiti também. O pessoal lá segue umas religiões meio esquisitas ali, satânicas, que resultam, por exemplo, nas atuais gangues canibais do Haiti, né? Agora, o que a França quer fazer no Brasil hoje é um certo tipo de neocolonialismo. A ex-ministra Tereza Cristina falou muito bem. A França está dando mais liberdade lá para os seus próprios agricultores, mas quer tirar a liberdade dos agricultores brasileiros. Por quê? Eles não querem que o país se desenvolva. E nós sabemos que hoje o esteio econômico do Brasil é o agronegócio. Quem alimenta o brasileiro? É a França? Não. É o agricultor brasileiro. Quem tem condições de fazer o Brasil acumular capital
para lograr êxito em criar uma indústria de defesa. Como o príncipe muito bem disse, o Brasil precisa de uma indústria de defesa autônoma que não dependa dos grandes blocos. Para isso tem que ter capital. Quem é capaz de fazer o Brasil acumular esse capital se não o agronegócio? Por isso que a estratégia colonialista hoje da França é direcionada contra o nosso agronegócio. Então, quando o Macron quer impedir o agricultor brasileiro de fazer uso da sua própria terra, imagina que loucura, você impedir o dono da terra de fazer uso da terra, e é um poder que nem é brasileiro, nem é eleito, é um cara lá na Europa, querendo impedir o nosso agricultor de produzir. Absurdo total. Que nos lembra os atos do ferro, que foi uma medida da Inglaterra contra as colônias americanas para impedir a concorrência, para impedir o desenvolvimento das colônias americanas. Pelo ato do ferro, em 1750, as colônias americanas foram proibidas de produzir fornos para produção de aço, laminadores, forjas, fabricação de ferragem, porque isso traria desenvolvimento para as colônias americanas. E a Inglaterra não queria concorrência. Hoje, a briga é contra o nosso agronegócio. Por isso que o Brasil nunca deve se submeter a esses poderes globalistas. O próprio submarino, né, o ProSub, o Scorpene, muito bem. Então, que bom que o Brasil vai ter um submarino capaz de lançar mísseis, etc. Mas ele é um submarino obsoleto comparado ao que tem hoje. A transferência tecnológica é a transferência de uma tecnologia já obsoleta. É natural que os países ajam de forma autointeressada no cenário internacional. Por isso que a única saída é o Brasil enriquecer, prosperar, adotar um livre mercado, mandar essas regulações ambientais globalistas às favas para desenvolver a sua própria tecnologia e a sua própria indústria de defesa. Tudo isso começa pelo agro, e o Macron ataca o nosso agro porque ele continua exercendo o mesmo espírito colonialista francês, proclamando liberté, égalité, fraternité. Mas tudo o que ele realmente quer é a escravização, o socialismo e a guerra de todos contra todos enquanto os globalistas se locupletam. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.